Olá pessoal, este é o canal de vídeo do Instituto Newton Sebraga. Eu sou Newton Sebraga e mais uma vez estou aqui com vocês para responder às dúvidas que vocês têm. O tema de hoje é sobre transistores. A primeira dúvida é de um leitor que tem uma boa quantidade de transistores sem marcação, ou ainda que em marcas desconhecidas, e ele não acha a referência na internet. Como posso saber o que são e quando usá-los? Nós podemos ter uma ideia do que é um transistor pelo seu tamanho, se ele é de potência, de uso geral, mas é muito difícil conhecer as características através de medida. Então o que nós podemos fazer é testar o transistor com um multímetro e aí determinar se ele é NPN ou PNP. E tentar usá-los para aplicações de uso geral, aquelas que não exigem muito do transistor, que pode ser um transistor comum, de um ganho baixo, como por exemplo um amplificador, um oscilador, um multivibrador. E assim contar com esses transistores na nossa caixinha de componentes para aplicações gerais. Infelizmente não é possível descobrir exatamente a marcação, porque existem milhões de tipos. Nossa próxima dúvida, e o leitor nos pergunta o que significam as letras que vêm depois do nome dos transistores. Por exemplo, qual a diferença entre um TIP 31A e um TIP 32B? O que acontece é que os fabricantes não conseguem fazer um lote de transistores todos exatamente com as mesmas características, todos iguais. Então eles separam em grupos. O transistor fabricado passa por uma máquina que mede ganho, mede outras características, e eles são separados para venda. Assim, no caso do TIP, as letras que vêm depois, A, B e C, elas indicam a tensão máxima que ele suporta. Então o A suporta 60 volts, o B suporta 80 volts e o C 100 volts. Os que não têm marcação, ele suporta 40 volts apenas. Para alguns outros transistores, como por exemplo os de usos gerais, a última letra pode indicar o ganho dele, a faixa de ganho. Assim nós temos o BC548A, o B e o C, que apresentam ganhos diferentes que vão desde a faixa mais baixa, de 100 a 200, da faixa intermediária de 200 a 500 e aqueles que têm um ganho mais alto. Então, se você precisa de um transistor numa aplicação que tem um ganho maior, você deve prestar atenção ao sufixo. Se precisa de um transistor que tem uma tensão maior, então você deve também prestar atenção ao sufixo, sempre consultando os manuais. Então, é importante, inclusive na hora da substituição, manter o sufixo na hora de colocar o substituto. Nossa última pergunta é de um leitor que pergunta se é possível saber se o transistor é NPN ou PNP. Essa é a dúvida 036 no site. É possível sim através de medida. E existem alguns códigos que permitem saber. Por exemplo, para os TIPs, os números pares significa PNP e os números ímpares, NPN. Para os BCs também acontece a mesma coisa. O BC 548 e o 49 são NPN, os 58 e os 59 PNP. Então existem algumas codificações de numeração que permitem identificar o tipo de transistor com quem a gente está trabalhando. Mas é lógico, se tiver dúvidas, existe o multímetro. Temos artigos que ensinam a usar o multímetro para verificar um transistor. Até mais!